Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, a palavra viva, bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion. Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorai. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, a palavra viva, bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion. Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorai. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Quero cumprimentar também a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos também
conforme nos orienta nosso co-pastor Edilson José, estar ouvindo o conjunto Divino Louvor, adorar a Deus nesta noite. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Conjunto Divino Louvor, salve a igreja com a paz do Senhor. Aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu não adoro somente porque Ele é santo. Eu não adoro somente porque Ele é justo. Fiel, verdadeiro, infalível, inefável, insondável, insolúvel, totalmente comparável, majestoso, glorioso, onipotente Ele é. Pai da eternidade, é o autor da minha fé. Eu não adoro somente porque sei que Ele tem nas mãos todo o poder. Copo amado em suas mãos, entre todos os vencedores, Ele é o campeão. Eu tenho que o adorar, pois mesmo antes da fundação do mundo, em seu coração o plano Ele traçou, colocou em mim a essência de um adorador. E é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro sem te adorar. Sou como um grão de areia no fundo do mar, sou como folha seca voando no ar, como um pássaro sem asa, sem poder voar. sem te adorar. Minha vida não é vida, não tenho alegria. Só alguém sem esperança e busca de guarida, uma alma implorando por socorro. E é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. Eu tenho que lhe adorar, eu tenho que lhe engrandecer, eu tenho que lhe exaltar, eu tenho que lhe bendizer, eu tenho que lhe oferecer o santo nome do Senhor. Pois foi Ele que minha vida transformou, transformou a minha morte em vida.
transformou minha tristeza em alegria. E é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro Sem te adorar, sou como grão de areia no fundo do mar. Sou como folha seca voando no ar, como pássaro sem asa, sem poder voar. sem te adorar. Minha vida não é vida, não tenho alegria. Sou alguém sem esperança e busca de guarida, uma alma implorando por socorro. E é por isso que se eu não lhe adorar, e é por isso que se eu não lhe adorar, E é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos também ouvir a campanha evangelizadora. Vai estar louvando a Deus com um de seus hinos, neste momento, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. A SEDEMP, glória a Deus, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
a tua igreja te adora. Cante! Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ei, ei, ei. Medite no Senhor, aleluia. Exaltado é o teu nome, Deus, exaltado és. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Rei dos reis, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A sedempe. Amém, graças a Deus, meus amados irmãos. Convido toda a igreja a ficar de pé. Fique de pé, por favor, para nós procedermos com a leitura da palavra de Deus. Hoje, abertura da festividade da campanha evangelizadora. Queremos avisar para os irmãos que estão presentes no culto e para os irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Novas de Paz, também pelas mídias sociais, falar da ausência
do nosso pastor. Ele se encontra em São Paulo, na Convenção Geral das Assembleias de Deus, e por esse motivo não está conosco nesta noite, mas, se Deus assim permitir, ele estará aqui na quarta-feira, no culto de doutrina. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Geralmente no domingo dá-se abertura ao tema da semana em nosso templo central, mas nós iremos deixar para que seja feita a abertura na quarta-feira, no culto de doutrina, com a presença do nosso pastor Francisco Tércio. Hoje nós iremos ler no livro tema escolhido pela campanha evangelizadora, que é o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. O versículo base do tema é o versículo de número 8. Mas nós iremos ler do versículo 1 até o de número 8, onde a palavra de Deus, ela fala assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Eu agora gostaria de ler e gostaria que você repetisse agora após mim, bem forte, este último versículo que nós iremos ler. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, que o Senhor aplique a leitura da sua palavra em nosso coração. Quero convidar o presbítero Lucas César para dirigir esta oração. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Assim oremos. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor Jesus, nesta noite pelo privilégio de estarmos na tua casa, adorando a teu santo nome, que é digno de receber todo o louvor e toda a glória. Nesta noite, Deus, guarda a tua palavra em nossos corações, fala conosco através da tua palavra, de teu servo, que irá, Deus, ser porta-voz da tua palavra nesta noite. Alimenta-nos nesta noite, Deus, através da tua palavra. Ó Deus, continua com as tuas mãos estendidas sobre essa igreja, sobre o nosso pastor presidente. Ó Deus, em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podeis assentar. Nós iremos ouvir a banda Novas de Paz, enquanto a campanha vai se preparar para logo após a banda proceder. Na verdade, é a entrada das bandeiras, não é? Logo após a banda Novas de Paz, a entrada das bandeiras.
por tua morte lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder ouvir a minha voz e te exaltar, por sentir a tua presença, pela total tua existência. Te adorarei. Muito bem, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu fui chamado Pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Amém, glória a Deus. A banda Novas de Paz cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Som. Deus provedor, Jeová Jireh, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é
prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, iremos assistir agora à entrada das bandeiras. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Atenção, igreja, iremos ver a entrada de bandeiras. Atenção, equipe de bandeira. Vem!
Atenção, equipe de bandeiras. Atenção. 1. Dois. Atenção. Atenção para o alto. Alto. Com a permissão do nosso co-pastor, pediria que a igreja ficasse de pé. Vamos prestar continência ao general dos generais, Senhor Jesus Cristo. Em continência ao general dos generais, Senhor Jesus Cristo, apresentar armas. Atenção, equipe de bandeiras. Ombro, armas. Nosso pastor, a oração pela pátria. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos, neste momento, fazer uma oração por nossa pátria, para que Deus
abençoe a nossa terra, tenha misericórdia, livre-nos de todo mal, não é? Da corrupção, livre-nos de todas as maldades que os homens eles tentam promover e o afastamento de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, ó Pai, pela abertura desta festividade. Pai querido, te agradecer, ó Deus querido, por todos os bens que tem nos concedido. Te louvamos, ó Deus, por nossa pátria, o nosso Brasil, ainda ser um país onde temos liberdade de culto, liberdade de adoração ao teu nome. Te apresentamos, ó Pai, a tua igreja que aqui milita. Te apresentamos os governantes, ó Pai. Tenha misericórdia de suas vidas. Ó Pai querido, que eles possam ter um encontro contigo e a nossa pátria possa continuar sendo uma pátria livre para pregar o teu evangelho e a tua escritura. Continue conosco, nos abençoando. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sonoplasta. Atenção, equipe de bandeiras. 1. Em frente. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. A igreja podeis aceitar. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, meus amados irmãos, vamos aproveitar este momento e vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, que seguirão para a utilização na obra do Senhor Jesus Cristo. Você, meu amado irmão, que tem sido abençoado por Deus e deseja abençoar, não é, a obra de Deus, este é o momento para isso. Você também, que está envolvido com a obra missionária, com aquele valor mensal de R$10, você pode procurar os irmãos que estão fazendo esse trabalho também para a glória do nome do Senhor. Vamos ouvir as crianças, vai louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, e logo após nós iremos ouvir as apresentações dos visitantes, tá certo? As crianças, logo após a apresentação dos visitantes. Glória a Deus. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Muito bem, antes dos irmãos cantarem, vamos orar, apresentando todos os ofertantes. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe cada um dos teus filhos que irão colaborar com a tua obra neste momento, em nome de Jesus. Muito bem, os irmãos que quiserem entregar seus dízimos, a irmã Bruna vai estar também fazendo este serviço para a glória do nome de Jesus.
Grupo infantil. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento, a qual contribuímos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Oremos. Querido e eterno Deus, queremos nesta noite te agradecer, ó Pai, por este momento a qual assim participamos e fizemos algo tão sublime, ó Pai, para o teu reino. Estivemos contribuindo com os nossos santos dízimos e com as nossas santas ofertas, ó Pai, para que o teu reino, ele cresça cada dia mais aqui na terra. Deus eterno, Deus bendito, que cada oferta, que cada dízimo, Senhor, entregue aqui nesta noite, possa ser utilizado, ó Pai, para que o teu santo evangelho, ele alcance vidas, alcance pessoas, ó Pai, a qual ainda não te conhece, Deus. Deus bendito, Deus eterno, continua nos ajudando em tudo para a glória e honra do teu nome. É isso que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento estar fazendo a apresentação dos visitantes nesta noite. E logo após, vamos estar ouvindo um hino pela nossa irmã Ivonete. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu vou fazer a apresentação dos visitantes e eu peço que a cada nome que eu vou falando, a pessoa fique de pé ou faça um sinalzinho com a mão para que a igreja local possa conhecer. Amém? O irmão Sérgio, da Luz e Vida. Amém, está lá atrás. A Aline é filha do irmão Augusto, da campanha evangelizadora, e Kailane é a neta dele. Amém. A irmã Edileuza, a jovem Isabela e a irmã Kênida. Amém. Irmã Marta e seu esposo Romildo e sua sobrinha Ana Vitória, elas são da família do pastor Reginildo. O irmão Romildo, ele é irmão da irmã Rosana. Estão aonde? Amém, em nome de Jesus. O irmão Fábio, da Assembleia de Deus Campo Recife. A irmã Ana Santos e a irmã Késia. Amém. Irmã Mércia e seu esposo Ronaldo. Amém. Irmã Rafaela, da Igreja Vitória em Cristo. Amém. Irmã Paloma e seu esposo Mateus. E a irmã Tânia, da Igreja Canaã. E a irmã Malu, da Assembleia de Deus Belém. Amém. Irmão Gutenberg, da Assembleia de Deus Campo Recife, da área 38. Junto com a sua esposa Edilene, suas filhas Gabriela, Vitória e Geovana. E suas sobrinhas Estela e Nicole. Amém. Irmã Milene. Amém. A irmã Hilary, que veio junto com a jovem daqui da Umademp. A irmã Luci e seu esposo Júnior, da Assembleia Jardim Sublime 2. Amém. Ficou faltando o nome de algum visitante que eu não consegui pegar? Não? Glória a Deus. Esses nomes que eu apresentei, eu gostaria que vocês ficassem em pé, para que a igreja local pudesse ir até vocês para dar as boas-vindas. Amém? E também gostaria de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais e nos ouvindo pela rádio Novas de Paz. Para a meditação de todos, eu gostaria de deixar em 1 Coríntios 15, o 20 e o 22, que diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: Novas de Paz ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer.
Senhor também para os irmãos que estão nos assistindo, adorando a Deus aí em casa. A alegria do Senhor é a nossa força. Agradeço a Deus, porque o pastor Edilson me avisou ontem que vocês me colocaram na programação. Deus abençoe a cada irmão desta campanha. Mandado de Jesus, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus dê cada dia alegria do Espírito Santo para nós pregarmos a palavra. E hoje o Espírito Santo me lembrou que em 2020, no mês de fevereiro, aqui na Assembleia de Deus Novas de Paz, no Congresso dos Jovens, foram batizados 93 jovens com o Espírito Santo. E 15 se converteram. E hoje é comemorado o dia da Páscoa, a morte de Cristo e a ressurreição, quando os jovens louvaram um hino tão lindo para Deus nesta noite, a presença de Deus está neste lugar. O Espírito Santo me lembrou, amém? Agradeço a Deus pelo batismo com o Espírito Santo, porque falar em línguas é mistério com Deus. E eu vou louvar o Senhor com este hino, se os irmãos souberem me ajudem, porque quando o pastor Edilson avisou ontem, eu comecei a tremer os ossos e ainda está tremendo até agora. Mas Jesus é lindo, Jesus é bom, amém? Ele é digno, Ele é rei. Aleluia! Por isso que você está aqui. Porque Ele é rei. Amigo, aleluia, especial. Pode soltar, irmão Eduardo. Oh, aleluia! Tu és, Pai. Tu és, Senhor. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor para levantar o dia difícil, um ajudar do alto eu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com sorriso. É que o louvor era teu Pai dizendo isso. Lança sobre mim todo este peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo este peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições e estefado, mas tem bom ano, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Aleluia. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor para levantar o dia difícil, um ajudar do alto eu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com sorriso. É que o louvor era teu Pai dizendo isso. Lança sobre mim todo este peso, lança sobre mim. Você tá indo
Deus não vai deixar você cair. Foi Ele quem te trouxe até aqui para aliviar o fardo, para aliviar o fardo. Foi a mão dele quem te sustentou. Essa canção foi Deus que te enviou para aliviar o fardo, para aliviar o fardo. E ele te diz: ai, lança sobre mim, a igreja, sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo este peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre ele o fardo. Você está se sentindo cansado, às vezes até com vontade de desistir, largar a cruz. Mas assim diz o Senhor nesta noite, o Senhor dos Exércitos: não larga a tua cruz. Não desista do meu chamado. Aleluia! No caminho, filha e filho meu, que eu te coloquei. Não desiste. Porque eu jamais desistirei de ti. Eu sou o teu pai, amigo, consolador. E se tu perseverares fervente na minha obra, eu tenho coisas maiores para te dar. E bem maiores quando chegares no céu. Entregarei sobre as tuas mãos o galardão das obras. Não largue a cruz. Não desista da tua chamada. É chorando, é gemendo, muitas vezes é até se arrastando. Mas assim diz o Senhor nesta noite: entregue, eu ainda vou fazer muito nesse ministério chamado Assembleia de Deus Novas de Paz, porque a obra é minha. Maravilhas, ai Jesus, curas. Você que diz muitas vezes que não tem visto milagres, não tem visto maravilhas, assim eu vos falo nesta noite: o céu está aberto para o meu povo. Ai, meu Deus. Por isso a gente tem que levantar esta bandeira, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e honrar diante de Deus a nossa fé. Porque Ele vai fazer muito ainda pelo seu povo, pelo nosso Brasil. E não tem Satanás que possa impedir a ordem de Deus. Que Deus continue abençoando esta campanha. E que esta campanha, em nome de Jesus, se multiplique. Que Deus nesta noite venha falar aos corações, para entrar nesse exército. Aleluia. E nós vemos vida cada dia se render aos pés do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade, para a glória do seu santo nome. Amém, Jesus. Lança sobre mim todo este peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo este peso, lança sobre mim. No mundo terás aflições, isso é fato. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim o fardo. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos ouvir agora vasos preciosos, louvar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus forte como Jeová, não há
há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está o seu Deus? Onde ele está? Onde está o seu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meus irmãos, as horas estão avançadas e nós iremos, após vasos preciosos, ouvir a campanha, não é? E após a campanha, a ministração da palavra do Senhor pelo nosso pastor, companheiro, Rejanildo Paulino. Ouvirão a trombeta soar. A igreja de Cristo vai reconhecer quando aquela trombeta soar. O arrebatamento vai acontecer quando o som da trombeta soar. Dia de grande dor e de muita aflição para quem não se preparou. Dia lindo de glória e de muito louvor para aquele que espera o Senhor. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. O céu vai se abrir, ele aparecerá. Jesus Cristo nas nuvens, todo olho há de ver. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Corpo glorificado vamos receber. Uma voz de comando como de um general, levando as tropas iremos ouvir. A trombeta de Deus é o grande sinal. Isso significa, é o começo do fim. Satanás dominado e a morte vencida. O fim do sofrimento da igreja querida, que aguarda o amado como prometeu, voltar e levar sua noiva para o céu. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei.
chegado o momento de nos preparar. Não sabemos a hora em que Cristo virá, mas eu sei que Ele vem, eu sei que Ele vem. Então guarda o que tens. Pode ser. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. É pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. E a Bíblia nos diz que quando isso acontecer, é somente o começo do fim. Ele surgirá nas nuvens com poder e muita glória. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. A Bíblia nos afirma que aquele que vencer será chamado Filho de Deus, e se assentará com Ele em seu trono, e receberá das mãos do próprio Deus uma coroa de glória. Santificai-vos, santificai-vos, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ouvir a campanha evangelizadora louvando o nome do Senhor e logo após a mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus. Glória a Deus. A ceia DEMP. Eu levarei a preciosa semente chorando. Com alegria eu voltarei cantando. Sou consciente que tenho um chamado. Renunciei o meu eu, assumi meu legado. Sei que vão tentar me perseguir, calar minha voz, matar minha fé. Jesus falou que seria assim. O chamado dói, não larga a mão do arado. O chamado dói, não olhes para trás. O chamado dói, combate o bom combate, soldado valente, para o alvo, segue em frente. Sou consciente que tenho um chamado. Renunciei o meu eu, assumi meu legado. Sei que vão tentar me perseguir, calar minha voz, matar minha fé. Jesus falou que seria assim. O chamado dói, não larga a mão do arado. O chamado dói, não olhes para trás. O
O chamado dói, combate o bom combate, soldado valente, para o alvo, segue em frente. Sou consciente que tenho um chamado. Renunciei o meu eu, assumi meu legado. Sei que vão tentar me perseguir, calar minha voz, matar minha fé. Jesus falou que seria assim. O chamado dói, não larga a mão do arado. O chamado dói, não olhes para trás. O chamado dói, combate um bom combate, soldado valente, para o alvo, segue em frente. O chamado dói, não larga a mão do arado. O chamado dói, não olhes para trás. O chamado dói, combate o bom combate, soldado valente, para o alvo, segue em frente. Para o alvo, segue em frente. E a ceia DEMP. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Com muita alegria, mais uma vez, saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, irmãos, por esse momento singular que Deus nos dá, estarmos unidos aqui nessa igreja, Templo Central, para juntos cultuarmos ao Senhor. Eu sempre lembro que o culto não é para os homens, o culto não é para nós mesmos, o culto é para Deus. E se o culto é para Deus, deve ser prestado com muito temor, submissão, reverência, porque estamos prestando culto ao dono dos céus, da terra e tudo que neles há. Aleluia, glória a Deus. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Francisco Técio, pela confiança conferida, esse pastor que está em viagem, junto com a comitiva de pastores, participando da 47ª Convenção Geral, lá em São Paulo, e aqui estamos para cultuar o Senhor, e hoje tenho a honra de rever e estar com os irmãos aqui no Templo Central, onde vamos estar, possivelmente, sempre, pelo menos aos domingos, porque agora já estamos
realmente aqui, residindo aqui em Piedade, né, junto com os irmãos, estaremos em mais alguns cultos. Durante a semana estamos na rádio à noite, de segunda a sábado agora, no programa Fim de Noite com Cristo. Deixa eu ver, tem alguém aqui que escuta, assiste o programa Fim de Noite com Cristo? Quem escuta, diga amém. Graças a Deus. Tem um bom número de irmãos também aqui no Templo Central que estão presentes, que são ouvintes da Rádio Novos de Paz e também participam da programação especial, em especial o programa Fim de Noite com Cristo. Tenho a honra de compartilhar com meu amigo, irmão, pastor Edilson José. Daqui a pouco ele vai estar no programa hoje, adorando ao Senhor com os irmãos, com todo o povo de Deus. Mas também rever nosso pastor Elias Ferreira, nosso grande amigo, irmão de muitos anos de serviço nesse ministério para a glória de Deus. Acompanha minha esposa, a irmã Rosana, está ali, irmã Rosana, filha Débora, adorando o Senhor. Parte da minha família já foi apresentada, né? Meu cunhado, irmão da irmã Rosana, esposa e minha sobrinha. Mas nós vamos, irmãos, meditar na palavra de Deus, continuando, aproveitando bem o tempo que passa velozmente, nessa festividade, essa campanha evangelizadora, Semeadores de Cristo, qual já disse, está muito bonito, padronizada e adorando ao Senhor após um ano de lutas, sabemos, mas também de grandes vitórias. Se cada um componente dessa campanha tivesse a oportunidade para pegar o microfone aqui e citar testemunhos, eu tenho certeza que o tempo seria escuso para tanto, porque durante esse ano tenho certeza que Deus tem os usado poderosamente em cada visita, cada contato pessoal com pessoas que estão distanciados do amor de Deus, né? Vai fazer o evangelismo pessoal não é algo fácil, digo porque quem me conhece sabe que eu também gosto desse trabalho. Foi onde eu comecei na obra do Senhor há pouco mais de 20 anos, né, diretamente, não há pouco mais de 20 anos quando voltei para Jesus, porque desde a infância, desde os 6 anos de idade, eu lembro, 8 anos de idade, eu já ia até para os hospitais, às vezes não podia nem entrar. Minha mãe fazia parte do grupo de hospital, a Igreja Assembleia de Deus, lá no Imbura, e ela fazia parte do grupo, e eu ia com ela, mas às vezes não podia entrar, pastor, aí ficava lá de fora com um irmão só, e o restante do grupo entrava e ficava evangelizando ali, aquele povo lá fora, que mais entregava literatura no grupo, era uma bênção para a glória de Deus. E ali Deus foi confirmando, e quando eu voltei para Jesus, Jesus disse assim: eu vou te abençoar quando tomares a decisão de assumir a responsabilidade na campanha evangelizadora. E eu assumi a responsabilidade, eu disse para o dirigente: tá bom, eu vou fazer parte da campanha. Em menos de 2 meses, Deus já me colocou como vice-dirigente da campanha. Eu não entendi o mistério, mas hoje eu entendo, porque nós fomos chamados para fazer a obra missionária, para pregar o evangelho a toda criatura. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. E nessa noite me sinto honrado em poder trazer uma palavra da parte de Deus, observando o tema em foco, conforme já orientado pelo nosso pastor Edilson José. Tema rico, profundo, mas vamos tentar trazer uma palavra objetiva, visando entender um pouco do que Deus tem e quer para a nossa vida nessa noite, junto com os irmãos também que assistem através das redes sociais disponíveis da Rádio Novos de Paz, FM 88.1, e os irmãos que escutam pelo rádio, você no pezinho do rádio. Deus abençoe, um prazer, uma satisfação imensa poder cultuar a Deus junto com você. E agora meditar na palavra de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Nosso pastor fez a leitura, pastor Edilson José, e fez questão de mencionar os versículos que antecedem o versículo 8, compondo a leitura devocional neste culto. Mas o versículo 8 em específico, só recapitulando, diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Muito bem, o texto lido é um texto que diria chamativo, e quando aplicamos a nossa vida realmente é impactante, porque a palavra ou a expressão resposta de Isaías, profeta Isaías,
é algo que denota submissão, obediência, prontidão, disposição. Mas quando analisamos o contexto, ou seja, o que envolve essa expressão, por que Isaías responde dessa maneira, nós começamos a entender que não foi tão fácil assim, não foi algo tão simples, porque o momento não era um momento favorável, eu diria, ou seja, um momento de folga, era um momento de pressão, era um momento de incerteza. A nação de Israel estava vivendo um período de transição. O rei Uzias havia morrido. E você sabe que quando um líder passa, ou no caso morre, fica uma lacuna. Tudo que ele conseguiu fazer, tudo que ele conseguiu conquistar, e observando os feitos no livro de 2 Crônicas, nós vemos que o rei Uzias conseguiu fazer a nação de Judá prosperar muito. É bem verdade que próximo ao término do seu reinado, Uzias acabou falhando, e a sua falha o levou à consequência. Deus permitiu Uzias agora morrer, e após a morte de Uzias, em meio a esse tempo, esse inteirinho de mudança, nesse tempo de mudança, é justamente o tempo em que Deus levanta o profeta Isaías. É nesse tempo que Deus chama Isaías para advertir o povo, para despertar o povo que estava cochilante, que estava inseguro quanto ao que aconteceria na sequência dos tempos. É bem verdade que quando analisamos a história de Israel, vemos de forma clara que a nação de Judá, assim como todo Israel, tinha promessa de Deus desde Abraão. E a promessa de Deus era promessa de prosperidade, promessa de paz, promessa de bênção. E eu já abro um parêntese para dizer para você que está nos ouvindo, você que está aqui cultuando conosco no Templo Central da Assembleia de Deus Novas de Paz, que a promessa de Deus, embora você possivelmente esteja passando por um momento de incerteza, de pressão, dificuldade, desafios, a promessa de Deus continua firme e forte sobre a tua vida. As mãos do Senhor continuam estendidas. Quantas coisas já te aconteceram, quantas coisas estão acontecendo, quantas coisas estão ainda por acontecer, mas Deus está dizendo nessa hora: as minhas mãos continuam estendidas, a minha bênção é contigo. Será que você tem coragem de olhar para esse irmão que está ao seu lado, ou sua irmã, e dizer: a bênção do Senhor está contigo? Aleluia. Tem alguém que quer que você entenda diferente. Tem alguém que quer, através de problemas, através de dificuldades, através de pressões externas, fazer com que você entenda diferente, entenda que não há mais promessa, que não há mais cumprimento de nada, que as coisas estão demolindo, ou seja, desmoronando, a tua casa está desabando, que isso, aquilo não vai acontecer, as promessas, o que Deus falou não vai se cumprir, mas é debalde toda a ferramenta preparada contra a tua vida, porque o que Deus falou está falado. Deus não volta atrás da sua palavra. Deus fará cumprir a promessa de forma completa. E quando lemos o contexto, observando como Isaías começa seu ministério, observando que a morte de Isaías marca esse início, diga comigo, início de instabilidade. Instabilidade, quando falo, abrange as diversas áreas: moral, social e muito mais espiritual. E aí é onde digo que reside o maior problema. O problema na sociedade em qual vivemos
O problema na vida das pessoas e nas famílias no tempo atual não é maior social, não é maior material, é espiritual. A questão é espiritual. Quando o espiritual está bem, as coisas começam a se organizar. Quando o espiritual vai mal, as coisas começam a declinar. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Eu não sei como está o teu espiritual, o teu ser espiritual. Eu não sei como está a tua espiritualidade. Deus o sabe, você também. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. Deus nos trouxe aqui nessa noite para, através dessa palavra, através desse tema, nesse culto festivo, dizer para você que mesmo em meio à instabilidade, Ele é o Deus que está disposto a te ajudar, para colocar tudo em ordem, para que o seu nome seja glorificado na tua vida. Se você não tem sentido mais a presença, o gozo do Espírito Santo, se você não tem conseguido mais sentir alegria verdadeira no seu coração, se você não consegue mais como que se concentrar, até mesmo nas atividades rotineiras, Deus te diz nessa noite: ei meu filho, ei minha filha, eu te chamo pelo teu nome, estou te revelando agora os meus mistérios, porque o que eu tenho para fazer é grande, e esse momento vai passar. Será que você pode me ajudar? Diga comigo: vai passar. Vai passar. Esse momento vai passar, não vai continuar. Lendo o livro completo, Isaías, nós vemos Isaías sendo usado por Deus de forma poderosa para revelar a situação caótica e espiritual que está a ajudar. A visão do povo em relação a Deus, a dificuldade do povo em entender completamente e se render diante de Deus. Deus estava cansado dos muitos sacrifícios que o povo fizera. Essa semana eu estava ministrando ciclo de oração, festividade lá no Cabo, e estávamos falando do contexto, Isaías capítulo 32, quando Deus chama a atenção das mulheres, mandando que as mulheres se levantassem, chorassem, lamentassem, jejuassem, porque a situação era caótica e estava por vir. Deus estava advertindo o povo, a desgraça estava por acontecer. O povo pagaria um alto preço no cativeiro babilônico de forma maior. Mas muitos estavam dormindo, muitos estavam cochilantes. E Deus estava dizendo: ei, desperta. Aí Deus levanta Isaías, mostra a Isaías algo tremendo. O que Deus mostra para Isaías? Diga comigo: a sua glória. A glória é o que Deus quer revelar para mim, é o que Deus quer revelar para você nesses últimos dias. Chega de achismo, chega de pensar nisso, pensar naquilo, de preocupações adversas, chega de tanta coisa, chega de preocupação demasiada com tanta coisa. É hora de buscar, é hora de descer, é hora de se humilhar, é hora de se arrepender, é tempo de descer na presença de Deus e reconhecer a sua santidade. Eu estava vendo aqui a esposa do nosso pastor Edilson, lembrando que alguns até chegou ao ponto: não vejo tantos milagres. Milagre não salva, milagre é a manifestação do poder de Deus, mas para que o milagre aconteça é preciso alguém orar, é preciso buscar, é preciso crer, é preciso entender a sua posição diante de Deus. Tem muita gente querendo ver milagre, mas o maior milagre
não se dá no campo externo, é sim no campo interno, é no nosso interior. O milagre começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tem muita gente preocupada em ver com os olhos físicos o milagre externo, e está se esquecendo de olhar para dentro e dizer assim: eu preciso do milagre, eu quero o milagre, eu não quero ver com os meus olhos físicos algo externo, eu quero saber, eu quero entender, eu quero compreender o milagre de Deus no meu interior. Deus revela para Isaías a sua glória, e quando Deus revela para Isaías a sua glória, nos chama a atenção que é algo tão impactante a glória de Deus. Quando Deus revela a sua glória para o homem não fica da mesma maneira. Alguma coisa acontece, meu pastor, evangelista Antônio Heber. Alguma coisa acontece. O homem agora se sente, Jesus, ele se sente como que empurrado, impulsionado para fazer alguma coisa, para sair da mesmice, para sair do comodismo, para deixar de reclamar, para deixar de questionar, porque tem muita gente questionando, reclamando, até quando, por quê, para quê? Mas quando o homem vê a glória de Deus, ele sai da esfera material, da esfera natural, e ele entra num campo sobrenatural. E é isso que Deus quer fazer nesses últimos dias, com muitos que estão aqui, muitos que estão nos ouvindo. Deus quer manifestar a sua glória, Deus quer revelar a sua glória na minha vida, na tua vida, no seio da tua família, onde você colocar a planta do seu pé. Deus quer revelar a sua glória. O tempo é esse. Diga comigo, o tempo é esse. A hora é essa. Aleluia. As crises estão acontecendo. Sempre aconteceram crises em todos os tempos. As crises estão aí à tona. Crise material, crise espiritual, crise moral. Mas Deus quer revelar a sua glória, e você está no lugar certo. É por isso que você veio aqui nessa noite. Não fui eu, não foi o pastor, não foi outro, foi o Espírito Santo que te trouxe. Foi o Espírito Santo que te trouxe nessa noite, para dizer: ei, meu filho, o tempo é esse, eu quero revelar a minha glória para você. Aleluia. Quando Isaías vê a glória de Deus, sabe o que acontece? Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque a glória de Deus reflete como está a nossa vida, reflete como está o nosso interior. E quando a glória de Deus reflete como está o interior, Isaías pede misericórdia. Isaías não se exalta, Isaías não questiona, Isaías não duvida. Isaías agora se submete e se humilha. Aleluia. Nessa noite Deus está falando, Deus está mostrando um pouco da tua necessidade através da sua palavra. Não dá para viver do mesmo jeito, não dá para continuar desse jeito, não dá para continuar sem sentir a glória de Deus, sem ver a glória de Deus, sem sentir a presença de Deus, sem ver a manifestação da glória de Deus. Deus quer fazer na tua casa, Deus quer fazer na vida do teu filho, Deus quer fazer na vida da tua filha, Deus quer fazer na vida da tua mãe, na vida do teu esposo, Deus quer fazer na tua vida material, Deus quer fazer também muito mais na tua vida espiritual. Mas é preciso tomar uma atitude. Quando Deus revela, Isaías se humilha. E quando Isaías se humilha, em outras palavras, isso denota arrependimento. Isaías reconhece quem é.
Isaías reconhece qual a sua necessidade. E quando Isaías reconhece a sua necessidade, em outras palavras, é como que Isaías abre o coração. E quando Isaías abre o coração, aleluia, Isaías escuta uma voz. Aleluia. Tem muita gente que já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Tem ouvido tanto a voz de homens, tem ouvido a voz do seu próprio coração. Muitas vezes deixa ser levado, impulsionado pelas suas emoções, achando que esta voz é mais alto, fala mais alto, e até confunde, é quem confunde a voz ou vozes, entendendo que seja a voz de Deus, e às vezes toma até decisões erradas, decisões precipitadas, porque entende que essa voz, ou aquela voz que ouviu foi a voz de Deus. Isaías não confunde. Isaías ouve a voz, e a voz de Deus não chama Isaías para estar por cima dos outros. A voz de Deus não coloca Isaías em uma posição de status apenas na sociedade. A voz de Deus é um chamado exclusivo, e o chamado de Deus não é para sorrir, é para chorar, é para sofrer. Aleluia. O chamado de Deus é para se humilhar e fazer o que Ele manda, não o que a gente quer. É para satisfazer a vontade dEle, não a nós. Bem, porque muitas coisas não têm acontecido na vida de muitos, sabe por quê? Porque muitas vezes querem ser satisfeitos em si mesmos, querem satisfazer as suas vontades, quando na realidade você não foi chamado para fazer a sua vontade, você não foi chamada para satisfazer as suas vontades, você foi chamado para satisfazer a vontade de Deus. E enquanto eu não entendo que fui chamado, fui escolhido, fui criado, fui formado para fazer a vontade de Deus, eu não consigo estar satisfeito, eu não consigo ser alegre, estou sempre encontrando e colocando desculpa em tudo, procurando justificativa, quando na realidade o problema está na minha posição, na minha vista errada. Mas quando a glória de Deus ilumina, quando eu entendo, agora absolvo, entendo que essa voz, a voz de Deus é soberana, dou ouvidos à voz de Deus, agora as coisas mudam, porque quando eu me posiciono, me arrependo e reconheço a soberania de Deus, e entendo a minha necessidade maior, que está junto a Deus, fazer a vontade dEle, andar com Ele, escutar o que Ele diz, estar disposto para fazer o que Ele quer, aí Deus começa a fazer, Deus começa a mudar, Deus começa a transformar, Deus começa a fazer prosperar, Deus começa a cumprir as suas promessas. Você está aqui nessa noite porque assim como Isaías, você já ouviu a voz de Deus, você já escutou a voz de Deus, você que já entregou sua vida a Jesus, e você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você está aqui nessa noite porque hoje é um grande marco de Deus na tua vida, um grande divisor de águas para você na tua vida. E sabe, você diz: as coisas não têm caminhado bem, as coisas não têm se ajustado bem na minha vida. Deus está te chamando, Deus está te convidando, Deus quer fazer uma coisa nova. Deus quer que você tão somente diga como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso fala, diga comigo, disposição espiritual. Aleluia. Tem que haver disposição espiritual, tem que abrir o coração, tem que deixar Deus fazer. Não sou eu que faço, não é você que faz, é Deus quem faz. É Deus quem vai mudar alguém que está rebelde.
É Deus que vai tirar alguém de uma posição que se acha elevado. É Deus. Eu não estou falando de posição social, estou falando de posição espiritual. Alguém até que tem uma posição, mas está achando que pode. É Deus quem tira, é Deus quem muda, é Deus quem transforma. É Deus quem faz alguém reconhecer o seu poder e a sua soberania. Não sou eu, não é você. Então o que eu preciso fazer é somente me colocar, assim como a campanha evangelizadora tem se colocado, assim como a igreja, a Assembleia de Deus tem colocado Novas de Paz, assim como você que está aqui humildemente na presença de Deus, buscando, se esforçando, pedindo a Deus todo dia renovo, força espiritual, disposição para servir a Deus, está fazendo. É isso que Deus quer fazer e vai fazer muito mais. Portanto, coloque-se diante de Deus e entenda: eu preciso responder conforme, coerente com a vontade de Deus. Eu não preciso responder ou entender conforme a minha vontade, ou visando satisfazer a minha vontade. Eu preciso entender que eu tenho que fazer somente a vontade de Deus, falar e alinhar o meu propósito de acordo com a vontade de Deus. E se você buscar alinhar conforme a vontade de Deus, você vai ver as coisas mudarem, você vai ver o milagre acontecer. Isaías foi chamado, Isaías pagou um alto preço, mas não abriu mão da sua chamada. Quem tem consciência, convicção do que tem, do que recebeu de Deus, do chamado de Deus, escuta a voz de Deus e se disponibiliza, está sendo preparado, posto, recebe um posto de autoridade espiritual. E o inferno por isso se levanta, mas é debalde, porque você vai permanecer de pé, você vai continuar vencendo, você vai continuar avançando, você vai continuar conquistando, você vai continuar recebendo e desfrutando da presença de Deus. Sai da frente, inferno, porque essa igreja essa igreja permanece de pé, ouvindo e dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tem dificuldade, já concluo aqui, de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Pare um pouco. Sei que essa mensagem não é uma mensagem muito impactante, no sentido de pular, marchar, não, mas é uma mensagem refletiva, é uma mensagem que denota exortação, visando abrir os olhos, despertar para uma realidade que está à nossa frente. Se você está aqui e não tem conseguido dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, talvez tem alguma dificuldade, quem sabe um pecado, um vício, uma falta de perdão, algo que está obstruindo a tua verdadeira adoração, algo que está prejudicando o teu bem-estar espiritual, para sentir o gozo da salvação e a alegria em se dispor para fazer o que Deus quer. Mas eu te convido nessa noite a refletir e urgentemente se posicionar, respondendo como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de concluir, completo a mensagem, eu pergunto se há alguém em nosso meio que por um momento algo aconteceu, está acontecendo em sua vida e entende que não tem sido fácil, não está sendo fácil, e não tem conseguido se colocar como Deus quer. Já viu um pouco da glória de Deus, mas não abriu ainda o seu coração completamente, e por isso muitas vezes fica perguntando: Deus, até quando? Nessa noite é noite de oportunidade. Tem alguém que está em nosso meio que quer renovar a aliança com Deus? Alguém que está em nosso meio, se você está junto de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que veio à igreja ouvir a palavra de Deus, convide ele, convide ela
para vir à frente e tomar essa decisão sábia, consciente, para que possa desfrutar do cuidado de Deus, para que possa sentir alegria em servir a Deus, independente das circunstâncias, porque tudo nessa vida passa. Disse no começo e já digo ainda, diga comigo se você pode, vai passar. Diga novamente mais forte, vai passar. Sobre mim, eu comando, esse momento vai passar, essa dor vai findar, essa tribulação, essa pressão que você diz parece não aguentar, Deus está dizendo para você, vai passar. Mas você só precisa se colocar como Isaías e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai te surpreender. Deus vai marcar a tua história. Cada passo que você der será um passo de sucesso. Será um passo galgando posições diferentes no reino de Deus. Posições elevadas até o dia que Deus te chamar. Mas é preciso somente você dizer, você que está nos ouvindo nesse instante, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem entende essa palavra e recebe, diga glória a Deus. Graças a Deus, meus amados, uma vida para Jesus. Alguém acompanhe, por favor, alguma das irmãs. Tem mais alguém? Deus abençoe sua vida. Acompanhe aqui alguém, mais uma vida para Jesus. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? O grupo pode louvar, viu? Pode começar a louvar. Enquanto nós continuamos aqui fazendo o apelo em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aí uma vida se entregando, chorando aqui aos pés do Senhor. Você também pode fazer isso. Você pode entregar a sua vida para Jesus. Fique de pé, meus irmãos, vamos louvar junto com a banda. Das feridas, apesar das decepções, se tem mais uma vida para Jesus, chamei, faça sinal para que a gente possa te ver em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Pelas redes sociais também já tem pessoas aceitando a Jesus como Salvador. Você que está em casa, irmão Rogério que está aceitando Jesus, dobra o seu joelho aí na sua casa. Se tem mais vidas pelas mídias sociais, dobre o seu joelho e procura a igreja próxima da sua casa. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deus te chama. Deus está te chamando. Ele está mudando a tua vida. É só você deixar Jesus te usar. Deixa eu te Aleluia. para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E deixa eu te Tem mais alguém para Jesus nessa noite? curar. Tem mais Jesus? Alguém para Jesus nessa noite? Para salvar. Enquanto
Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. A palavra de Deus diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. E nesta noite está tendo festa no céu, porque uma vida se entregou para Jesus e está diante do altar chorando, sentindo a presença de Deus, sendo renovada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero liberar uma palavra profética nesta noite, aí onde você está em sua casa, aqui agora na igreja. Recebe o toque do Espírito, recebe o toque do Espírito na tua vida, recebe a renovação, receba a cura. Alguém está sendo curado nesta noite para a glória de Deus e vai testemunhar desta cura, porque o Espírito de Deus está operando no meio do seu povo. Eu cuido de tudo que te faz chorar, e deixa eu te usar. Aleluia. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus. Qual o seu nome, minha irmã? Qual o seu nome? Malu? Está voltando para Jesus ou está aceitando pela primeira vez? Está voltando para Jesus. Então diga comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade. Está voltando para casa. Está voltando para casa. Está voltando para minha família. Está voltando para minha família. Encha-me do teu Espírito. E faça de mim um vaso para a tua honra e para a tua glória. Conforme tua confissão, nós te declaramos nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados irmãos, vamos orar pela irmã Malu. Mas lembrando que quarta-feira nós teremos culto de doutrina, o nosso pastor vai estar presente. Sexta-feira, estudo para a campanha, dia 25, estudo para a campanha. Dia 26, no sábado, encontro das campanhas. E dia 27, no domingo, encerramento desta festividade. Aniversariou no dia 17 a irmã Joselma, eu quero convidá-la para receber a oração neste momento pela igreja. Quero pedir ao nosso presbítero Lucas que faça essa oração final. Tem mais alguém que deseja receber oração? Se deseja, vem até aqui diante do altar para receber a oração. Ele vai apresentar a irmã Joselma, que está aniversariando, e a irmã Malu, que está voltando para a casa do seu pai. Aleluia. Meus amados irmãos, estenda as suas mãos para cá e assim oremos. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ó Deus, te louvamos nesta noite mais uma vez por este culto maravilhoso na tua presença, onde, Deus, nós rendemos graças a ti, onde tu falaste conosco através dos louvores e principalmente através da tua palavra. Ó Deus, deixando mais uma confirmação aqui diante da tua igreja, Deus, a tua filha que está se voltando, nesta hora, Deus, te apresentamos a mesma. Ó Deus, ajude a tua serva a permanecer na tua presença, dando frutos na tua obra, na qual venha a ser, Deus, um canal da tua parte, Deus, de bênção para alcançar mais vidas para o teu reino. Ó Deus de Abraão, nesta noite te apresentamos, Deus, a tua serva também que fez data nova, aniversário. Ó Deus, dá-lhe um presente do céu, anos de vida. Continua, Deus, lhe abençoando. Abençoe a cada um dos teus servos que estão aqui nesta noite de uma maneira especial. Leva-nos em paz, nos dá uma noite, um sono reparador. É isto que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Salmo 4 e 8.
que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Todos digam amém. Muito bem, alguém da campanha pega o nome da irmã Malu, faça a anotação, em nome do Senhor Jesus.